Hoje é quarta, 4 de dezembro. Entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Hoje, às 21 horas e 30 minutos, no gigante da Beira-Rio, Botafogo e Internacional. Match point no Campeonato Brasileiro. Dependendo do resultado que acontecerá na casa do Internacional e no jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, o Botafogo pode comemorar mais um título em menos de 5 dias. Vamos falar sobre tudo em relação a esse jogo nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. A Parimat é parceira do canal do TF, é parceira do Botafogo. Se você ainda não fez seu cadastro, faça. Claro, você tem que ter mais de 18 anos, tem que ter responsabilidade. Isso aqui não é renda extra, você não vai ficar milionário, mas você pode palpitar ali, igual hoje no jogo do Botafogo, com responsabilidade, 3, 5 reais. Você pode se divertir ali, até mesmo para o jogo ficar mais emocionante. Pô, eu quero colocar 2 reais enquanto os escanteios vão acontecer na partida. Você pode colocar. Eu quero colocar ali quem vai fazer o primeiro gol. Você pode fazer. Então entra lá na Parimat, QR Code está aqui na tela, link tanto no primeiro comentário aqui para vocês. É só apontar aqui ou QR Code na tela. Aqui, QR Code está na tela, link no primeiro comentário. Me enrolei todo, mas entra agora na Parimat. Hoje, às 21 horas e 30 minutos, jogo com transmissões da Rede Globo para boa parte do Brasil e também do PFC para todo o país, Botafogo e Internacional. Primeiro match point do Glorioso no Campeonato Brasileiro. Hoje, nós podemos, novamente, gritarmos é campeão. Se o Botafogo vencer o Internacional e a equipe do Palmeiras não vencer o Cruzeiro, o Botafogo será campeão brasileiro. E se não vencer, um empate já basta para o Botafogo ser campeão. Se acontecer um empate no estádio Beira-Rio e o Cruzeiro vencer o Palmeiras, o Botafogo também será campeão brasileiro. São esses dois resultados que podem dar o tricampeonato nacional para o nosso clube. O Alvinegro terá um desfalque importante, que é o goleiro John, um dos melhores do futebol brasileiro. Ele foi injustamente punido pelo árbitro da última partida contra o Alviverde, lá no estádio Allianz Parque, e o Gatito Fernandes, depois de um bom tempo, voltará a ser titular do Botafogo. O arqueiro paraguaio, que tem o seu contrato com o nosso clube terminando no final do ano. Talvez seja a sua última partida vestindo a nossa camisa. O provável Botafogo para enfrentar hoje a equipe do Internacional deve ser Gatito, Vitinho, Adrielson, já que o Bastos segue ainda lesionado, ao lado do Barbosa, e na lateral esquerda uma dúvida, Alex Telles, Cuiabano ou Marçal. Meio campo, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Thiago Almada, Jefferson Savarino e Igor Jesus. Este deve ser o Botafogo para enfrentar a equipe do Internacional, que é a melhor do segundo turno do Campeonato Brasileiro, estava muito jogo invicta até perder a última partida do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, jogo que aconteceu no estádio do Maracanã. A arbitragem de hoje será polêmica. Ramon Abate Abel, o mesmo que deu pouquíssimos minutos de acréscimos na partida contra a equipe do Vitória, foi ali benevolente com o antijogo da equipe baiana, expulsou de uma maneira bizarra o Tiquinho Soares, além de outras partidas desse Campeonato Brasileiro que ele prejudicou o Botafogo. Foi escalado no jogo decisivo pela CBF. Mas o Botafogo tem totais condições de conseguir um bom resultado contra a equipe do Internacional. É um time que vai nos atacar. E se o Botafogo estiver concentrado e bem fisicamente, nós temos tudo para conseguirmos mais um grande resultado neste Campeonato Brasileiro. Para falar um pouquinho sobre a equipe do Colorado, chamo meu amigo Leonardo Dantas. Fala aí, Léo. Fala, TF, fala pessoal do canal, tudo bem? Já passou a ressaca pelo título da glória eterna? O êxtase não vai passar nunca, mas a ressaca precisa passar. A nossa e a dos jogadores, porque tem jogo importante e quem sabe já valendo o título na noite desta quarta-feira, Beira-Rio, contra o Internacional. Colorado, quarto colocado. Chegou a sonhar com o título, mas não tem mais chances. 65 pontos, 18 vitórias, 11 empates, 7 derrotas. Fez 53 gols, tomou 32. É o segundo time que menos perdeu na competição, atrás do Botafogo. Tem o quarto melhor ataque e a terceira melhor defesa. Para mim é o melhor time do segundo turno. Foi quem performou o melhor futebol
nessa segunda metade do campeonato, chegou a ficar 16 jogos invicto, mas vem de uma derrota 3-2 para o Flamengo no Rio no último domingo. Em casa, considerando Beira-Rio e outros estádios ou estados, porque o Inter, claro, como todos os gaúchos, né, teve o problema da chuva, jogos adiados e a necessidade de, inclusive, viajar para ser mandante, mas ainda assim aproveitamento alto, 69% no ano. Tá 13 jogos invicto no Beira-Rio, não perde por lá desde o dia 10 de julho e tem a quinta melhor campanha como local no Brasileirão. Vamos à análise tática então, começando pela defesa. O problema mais flagrante são os espaços que aparecem nas costas do Bernabé. O Bernabé é um dos grandes destaques desse time, é um dos responsáveis pela boa fase, mas é um lateral esquerdo que sobe muito. E aí, vez ou outra, esses espaços aparecem. É natural, é claro que ele tenta fazer a cobertura, é um jogador jovem ainda, mas em alguns momentos o corredor se apresenta para o lado direito do adversário, que é o lado do Luiz Henrique, então é uma boa notícia para o Botafogo. O Internacional, que costuma jogar no 4-3-3 ou algo muito próximo a isso, porque claro, você tem desenhos, né? Os jogadores vão se mexendo muito, e vou até falar dessa questão da movimentação do ataque mais à frente. Mas pensando na defesa, o Inter, quando ataca, faz com que o Bruno Santos, que tem jogado de lateral direito, vire um volante. O Bruno Santos é volante de origem, então ele sobe uma linha, e às vezes ficam 3 só lá atrás. E isso pode deixar também o Inter um pouco mais vulnerável para o contra-ataque. Não é algo que aconteça muito, é até raro, mas o Flamengo, principalmente no jogo do Beira-Rio, aquele belíssimo jogo 1-1, que foi atrasado do primeiro turno, mas aconteceu recentemente, conseguiu mostrar isso. O Flamengo conseguiu espetar alguns contra-ataques, aproveitando justamente essa formação de subida de linha do Bruno Santos quando o Internacional ataca, para ter o espaço a caminhar com menos gente do Inter para marcar. Então é uma possibilidade se o Botafogo resolver apostar nesse jogo de velocidade, de transição rápida. Claro que a questão física pela viagem a Buenos Aires vai pegar um pouquinho, mas é sim uma possibilidade. E aí, com todo esse contexto, o Inter acaba sofrendo também um pouquinho por dentro, também por uma questão de movimentação de volantes. E é por isso que o Bruno em alguns momentos sobe da linha defensiva como um lateral direito para a linha média para virar um volante. Porque seja o Fernando ou seja qualquer outro volante, como o Rômulo, por exemplo, no time do Inter, que joga de primeiro volante, fica um pouco mais preso, mas o segundo volante sobe muito. Thiago Maia ou principalmente o Bruno Henrique, que aparece muito para finalização também. Então fica só um volante para fazer essa marcação. Qualquer desajuste nessa cobertura do Bruno Santos vai ficar só um para marcação, Fernando ou Rômulo. E aí o meio-campo adversário ganha esse espaço e começa a pressionar o Internacional por dentro. Então tem a possibilidade do Inter sofrer pelo lado, mas por dentro também. Outra dificuldade flagrante do Inter são as bolas aéreas. Tomou gol contra o Flamengo, tomou gol contra o Bragantino e foi muito pressionado contra o Vasco nesse tipo de jogada, com o Vasco sempre buscando o Verratti. A bola não entrou no cabeceio, mas foi um sufoco danado. Então os cruzamentos para dentro da área do Inter são extremamente problemáticos. Se o Botafogo caprichar, pode achar um gol assim também. O Inter é o terceiro time que menos sofre finalizações, o que mostra que mesmo com esses problemas ainda é um time muito ajustado no seu setor defensivo. E isso tem a ver com o fato do Inter permitir que a bola chegue pouco à área, mesmo tendo desajustes de marcação. É o terceiro time que mais faz interceptações na competição. Outro detalhe curioso defensivo, aí até dos dois times, é que esse duelo vai ser o dos dois times mais faltosos do campeonato. Então eu imagino que a gente vai ter um jogo picado, de muito confronto físico e de muita possibilidade de cruzamentos também, se essas faltas acontecerem perto da área. Pensando no Internacional no ataque, falei do Bernabé, sobe muito, dá os espaços, mas é alguém importantíssimo e fundamental nesse Inter do Roger Machado, fazendo a ultrapassagem pela direita. Tem muita velocidade, é muito acionado, muito mais do que o lado direito, porque o Bruno, quando aproxima, ele aproxima por dentro para a finalização, mas o Bernabé faz o corredor. Ele avança, ele vai à linha de fundo, ele faz a ultrapassagem e consegue tocar para alguém, principalmente para o centroavante. É uma jogada muito importante essa dele pelo lado canhoto, para a bola chegar ou no Valência ou no Borré, os dois centroavantes. Então, e ele faz uma movimentação muito importante por ali com o Wesley também, né? Esse passe para ultrapassagem normalmente é do Wesley ou do Alan Patrick. Algo muito semelhante ao que a gente vê na direita do Botafogo com o Vitinho e Luiz Henrique. Então é importante que o lado direito defensivo do Botafogo, o Vitinho ou o Ponte, não sei qual vai ser a opção, né? Mas imagino que seja o mesmo time que ganhou a Libertadores, que fique de olho no Bernabé, que não dê nenhum espaço, porque ele sabe aproveitar muito bem esse corredor, tem sido um protagonista nesse time do Inter no segundo turno. Falei que a bola chega sempre para o centroavante. São esses dois centroavantes do Inter, mas eles têm características diferentes.
O Borré fica um pouco mais fixo e o Valência dá um pouco mais de movimentação. É claro que isso vai variando, eles têm se revezado na titularidade, mas sempre um substitui o outro com a bola rolando. Sempre que o Inter precisa mudar um pouquinho o jeito de jogar, há essa inversão. E além, claro, de mudar um pouquinho até essa questão do Bernabé, porque é mais fácil fazer esse cruzamento para alguém que está fixo dentro da área do que para alguém que se movimenta mais, no caso do Valência, isso também mexe com outro jogador que eu já citei e que tem sido outro termômetro do Inter nesse segundo turno. Quando ele está bem, o time também performa bem. O Wesley. O Wesley é um ponta que melhorou muito desde que o Roger chegou, tem jogado mais aberto pelo lado esquerdo, fazendo aquela questão do corte, puxando para dentro para a finalização. Mas isso não significa que ele fique preso do lado esquerdo. Ele tem movimentação, menos quando o Valência se movimenta, porque aí o Valência que faz essa movimentação, às vezes até de arrancada, de puxar o contra-ataque vindo do meio em direção à área, mas com o Borré mais fixo, o Wesley é que faz essa movimentação. Então, é uma questão de dois jogadores se movimentando ali na frente, com possibilidades diferenciadas de posicionamento, de dinâmicas, que é importante a defesa do Botafogo ficar de olho também. Alan Patrick é outro destaque desse time, é um meia, é o 10, é o articulador, é o cara do centro de campo, mas que não fica preso, enraizado por ali. Movimenta, cai pelos lados, vai dando dinamismo ao jogo do Inter. Essa movimentação também tem que ser marcada muito de perto por um dos nossos volantes. Vai ter que ficar alguém um pouco mais de olho nele, esse vai ser o papel do Gregore, sem dúvida nenhuma. Outro ponto importante do Inter são os chutes de fora da área. O time é muito forte nesse fundamento porque tem gente muito boa, com muita qualidade e com chute muito forte. O próprio Wesley tem feito vários gols de fora da área, fez contra o Corinthians, contra o Vasco. O Alan Patrick é especialista nisso há muitos anos. O Tabata tem certa qualidade nisso, tem jogado um pouco mais pela ponta direita, mas quando centraliza e fica de frente, arrisca. O Bruno Gomes, que eu falei, né, o cara do lateral direito, às vezes está ali por dentro, se chegar de frente, finaliza. E o Bruno Henrique, que é um baita chutador desde Corinthians, de Palmeiras, tem muita qualidade nisso. Outro ponto importante do Inter no ataque é que o time costuma subir as linhas para pressionar a saída de bola adversária e recuperar. Não é sempre, mas em casa é mais comum. Então o Botafogo pode sofrer com isso sim. Tem que tomar cuidado com a saída de bola, porque se o Inter subir a linha, vai morder e aí recuperaria a bola muito perto da área. Abraço, gente. Bom jogo. Valeu, Léo, por sua participação. Tamo juntos. Fica aqui o recadinho da Mais Ágil. Mais Ágil, nesse mês de dezembro, você pode entrar na Mais Ágil e antecipar o seu fundo de garantia com uma maneira rápida e muito ágil. Mas aquele detalhe, você só vai antecipar o seu fundo de garantia se tudo for explicado da melhor maneira possível. Vou deixar o link aqui embaixo, nosso primeiro comentário e também na nossa, aliás, vai ficar na nossa descrição os contatos da Mais Ágil para vocês poderem tirar todas as suas dúvidas. Entre agora na Mais Ágil. E quem vai entrar agora aqui no canal do TF, trazendo todas as informações ali históricas de Botafogo e Internacional, é meu querido amigo Leozão, Memória Alvinegra. Fala aí, Leozão. Fala, campeões da América! Que maravilhoso comemorar esse título, sentir essa emoção incontida, indescritível, mas é hora de virar a chavinha, porque na quarta-feira o Botafogo vai enfrentar o Internacional e esse jogo vale muito pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Internacional já se enfrentaram em 79 jogos. As duas equipes se encontram desde 1931. São 24 vitórias do Botafogo, 27 empates e 30 vitórias do Internacional. Ainda tem mais uma informação aqui, tá? Desde 2014, Botafogo e Internacional não empatam em encontros entre si. Fique assim também em 2024 e as duas equipes não empatem. Aliás, que o Botafogo vença. Para a participação de hoje, eu resolvi levar vocês através das décadas. Em 1994, nós vencemos o Inter por 1-0 com o gol de Marcelo Carioca. Já em 2005, nós vencemos por 2-0 com gols de César Prates e Túlio, o volante. E em 2012, nós vencemos o Internacional por 2-1 com gols de Andrezinho e Felipe Gabriel. Ainda tivemos, já trazendo para essa década atual, ainda tivemos aquela vitória épica de 2022, quando o Glorioso no Beira-Rio saiu perdendo por 2-0, mas conseguiu virar para 3-2 no apagar das luzes. Marcaram para o Botafogo Vinícius Lopes, o Erisson e o Hugo, já com 11 minutos de acréscimos na partida. O Hugo marcou e a partida acabou. Uma vitória épica do Botafogo por 3-2. Todas essas vitórias que eu citei através das décadas para vocês, terminando em 2022, foram como visitantes.
que o Botafogo siga mais um roteiro de vitória jogando como visitante contra o Internacional. Nós já tivemos vários roteiros nesses confrontos com o Colorado. E o roteiro que a gente quer dessa vez, em 2024, é um roteiro em que o Botafogo vença e saia do Beira-Rio com a conquista confirmada do tricampeonato brasileiro. É possível, vamos torcer que isso aconteça, que o Botafogo faça um bom papel e saia campeão brasileiro de 2024, para depois aí sim pensarmos em, depois de ter assombrado a América e continuar assombrando o Brasil com o nosso estilo de jogo, quem sabe também assombrar o mundo. Quarta-feira que vem, em Botafogo e Pachuca, e quem sabe Botafogo e Al-Ahly, e quem sabe Botafogo e Real Madrid. Mas vamos pensar primeiro em Botafogo e Internacional, que o roteiro seja de uma vitória com título do Glorioso. Vamos torcer por isso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Valeu, Leozão, obrigado por sua participação. Conto com você na nossa live pós-jogo hoje às 23 horas e 30 minutos. Meus amigos, é jogar bola, o Botafogo tem condições. O que me preocupa realmente é a questão física e a questão também é que o Botafogo teve pouquíssimo tempo de preparação por causa do título da Copa Libertadores. Eu falo isso aqui há algum tempo no canal, que esse jogo era o que mais me preocupava, pelo bom time do Internacional e também pela questão da final da Copa Libertadores. Mas esses caras já demonstraram que eles são F pontinho pontinho, são jogadores que não vão desistir, que vão jogar tudo que eles podem e com certeza eu vejo o Botafogo fortíssimo para conseguir mais uma vitória e quem sabe hoje a gente não possa gritar é campeão, quem sabe hoje a gente não possa gritar é campeão brasileiro ou nos aproximarmos, porque o empate já nos encaminha bastante para o título brasileiro ou uma vitória também deixa o Botafogo com uma mão e 4 dedos na taça de campeão brasileiro. Mas a gente tem que fazer a nossa parte para a gente não depender do Cruzeiro, que vive um péssimo momento, é um time que não ganha de ninguém. A CBF beneficiou o Palmeiras, colocando o jogo contra o Cruzeiro no estádio Mineirão, sem torcida. Então, o Botafogo tem que fazer a sua parte, que é vencer ou empatar e não depender do que vai acontecer lá no estádio do Mineirão. Tamo junto, fique com Deus. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Volto às 23 horas e 30 minutos lá do Beira-Rio com a nossa live pós-jogo. Espero que seja uma live pós-jogo de título brasileiro. Valeu, meus amigos, valeu, minhas amigas. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, fui, tamo junto.